Oi, pessoal. Eu estou muito feliz. Já faz alguns anos que a gente tem feito o concerto musical, né, de abertura na frente do mar. E Deus parou a chuva para a gente. Eu fiquei muito feliz. Ontem, muitos cidadãos de Busan vieram e ficaram maravilhados. Gostaram muito da nossa música. Mas como esses jovens têm tanta ordem aqui? Eles se movimentam como máquinas. Se forem jovens assim, eles podem conduzir o mundo mesmo. Então, eu fiquei no palco para pregar a palavra e o gratificante é que, diante da melhor audiência, eu pude falar. Então, desculpa, mas, por favor, não tirem foto enquanto eu estiver palestrando. Depois que eu acabar, podem, né, tirar, porque meu olho não é muito bom. O flash, ele estraga muito meus olhos. Por favor, me ajudem um pouco. Vocês poderiam me ajudar? Muito obrigado. É muito difícil de escutar a resposta assim. Mas, muito obrigado. Em 1988, eu recebi um telefonema. Naquele tempo, era mais ou menos fim de fevereiro. Alô, eu recebi o telefonema. Sim, alô? Sim, o senhor é o pastor Oxo Park? Sim. Aqui é o diretor do presídio de Suwon. Diretor da educação de Suwon. E alguns dias atrás eu escutei no rádio o seu programa. E eu estava tão assim esperando por esse programa e eu queria me encontrar muito com o senhor, pastor. E veio hoje uma carta para um dos presidiários da nossa prisão. E veio uma revista escrito Boa Notícia, e ali tinha uma foto do Senhor. Eu liguei para a igreja Boa Notícia e peguei o seu telefone, pastor. Se o senhor tiver tempo, o senhor poderia vir visitar o meu presídio uma vez, por favor? E eu me encontrei com esse diretor de educação lá da prisão. E eu conversei com ele sobre algumas coisas. E ele me fez um pedido para que eu fosse dar palestras lá naquele presídio. Dia 1º de março de 1988, 1º de março é feriado na Coreia, desde as 9 da manhã até as 5 da tarde, eu juntei os presidiários lá do presídio e dei uma palestra para eles. E foi muito boa a palestra naquele tempo. E assim, o presídio pediu que eu viesse continuamente para poder fazer essas palestras para eles. E uma hora antes, uma pessoa que estava no presídio estava falando. Eu sei, vocês se lembram que uma pessoa que veio palestrar, ele era do presídio, ele era presidiário. Mas eu não fui dar palestra no presídio porque eu era um presidiário, mas eu fui só dar palestras. E eu trabalhei na prisão de Suwon por 5 anos e depois em Daejeon por mais 5 anos. Então, por 10 anos, eu conversei bastante com os presidiários. Por 10 anos, ficando ali dando palestras, eu aprendi muitas coisas. E sabe o que é interessante? Conversando com os presidiários, cada um deles tem o seu próprio segredo para ter cometido esse crime.
E qualquer pessoa que seja, eles gostam de compartilhar seu segredo, né? Então, teve muitos momentos que a sós eu conversava com eles. E conversando com esses criminosos, eles não sabem bem, mas quando eu escuto, tem uma coisa em comum entre todos eles. E qual é esse ponto em comum? Quando eles começam a falar, pastor, até então, eu estava vivendo tão feliz. Mas depois disso, a partir de um certo momento, eles começaram a falar como é que foi todo o procedimento que aconteceu com o coração deles. E escutando o que eles estavam falando, por 10 anos, o que eu descobri, se uma mulher se casa, ela acaba ficando grávida. No começo, o espermatozoide e o óvulo se encontram. E se o espermatozoide e o óvulo, eles se encontram, então, rapidamente as células começam a se multiplicar. As células se multiplicam 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, rapidamente as células se multiplicando, vai formando DNA e vai formando os olhos e vai formando todo o corpo da pessoa. E tudo isso acontece dentro da barriga. E depois de 10 meses, através de muitas células, 60 trilhões de células. Então, com essas 60 trilhões de células é formado um corpo. E, nascendo no corpo da mãe, começa uma vida. Então, quando essa criança está na barriga da mãe, então, hoje em dia, dá para saber pelo ultrassom se é homem ou mulher. Mas não dá para saber exatamente a forma da criança. Mas depois que nasce, dá para saber. E assim vai aparecendo a característica, a personalidade da pessoa. Então, dessa forma, aparece o crime das pessoas. Então, dentro do nosso coração existem inúmeros pensamentos. E esses pensamentos vão crescendo, crescendo e crescendo. E esse pensamento crescendo e crescendo, ele começa a formar uma nova imagem. E esse pensamento não simplesmente cresce, mas tem uma briga dentro do seu coração. Então, o pensamento maior vence o pensamento menor. Ontem eu falei sobre a mulher surpreendida em adultério. Quando essa mulher ela adulterou, o coração dela estava cheio de lascívia. Qualquer pessoa que seja tem um coração lascívio. Então, nós controlamos esse coração. Ah, eu tenho marido, não posso adulterar com outro homem. Ah, eu vou ser apedrejada até a morte. Ah, eu vou ficar com um grande problema. Isso vai destruir a minha família. Ah, eu vou acabar de uma forma miserável. Então, o coração lascívio pode surgir dentro de mim, ou dentro de um homem, ou dentro de uma mulher. Então, a educação, a consciência das pessoas dizem, não, você não pode fazer isso, não pode, não pode. Então, o coração de lascívia briga com o coração de que não pode ter lascívia. Se você for pega, você vai ser apedrejada até a morte. Não pode adulterar, não pode. Então, se esse coração lascívio vencer o coração de não lascívio no seu coração, então
Então, se o não lascívio vencer o lascívio, então você já não vai mais ter esse coração lascívio. Mas se a lascívia continua em você, não, eu não posso adulterar. Eu vou ser apedrejada até a morte. Ai, vai destruir a minha família. Ai, eu vou ficar com um grande problema. Mas se a lascívia vencer, então a lascívia vai começar a governar esse coração. E a lascívia vai começar a conduzir a pessoa. Vai conduzir o corpo dessa pessoa. Então, a gente pode ver que esse coração lascívio vai conduzir a pessoa para o crime. Então, no coração da maioria das pessoas. Então, as pessoas devem ter um coração de poder se controlar, de controlar os pensamentos maus de dentro de si. E porque o nosso coração surge muitos pensamentos. Então, quando esses pensamentos querem nos arrastar, será que vai ser bom se esse pensamento me arrastar? E será que isso vai me ajudar? Então, a gente olha para isso e fica pensando, mas não posso fazer isso. Mas se continuamente essa pessoa tiver um coração de ser arrastado por esse coração, então as pessoas acabam caindo no pensamento mal e no caminho mal. Eu me encontrei com esse estudante. Esse estudante, ele estava no ensino médio, mas ele não estava indo para a escola, ele não estava se divertindo na escola. Então ele começou a fazer bico e começou a ganhar dinheiro. E ele começou a comprar sapatos caros, vestir roupas caras. E ele começou a gastar esse dinheiro de uma forma má. Então, ele estava se divertindo mais de ganhar dinheiro do que estudar. Então, isso parecia bom para ele. Então, agora eu quero ter boa roupa, bom sapato. Se eu não for para a escola e ficar ganhando dinheiro, eu posso fazer tudo isso. Então, mas se você não estuda, depois vai ser difícil você ter um bom emprego. Então, mas quando surgem esses desejos, você pega dinheiro emprestado para comprar, você começa a roubar para ter essas coisas. E assim é que o coração pecaminoso de crime começa a surgir no coração das pessoas. Por isso, quando eu criei meus filhos, eu considerava muito importante fazer eles terem autocontrole no coração deles. Primeiramente, quando eu criei eles, eu ensinei o quê? Primeiro, como poupar água. Então, a maioria das crianças abrem toda a torneira e quando está jorrando um monte de água, lavam o rosto. E eu ensinei para eles, vocês usam a água, fecham a torneira, aí depois molham a mão, né? Primeiro fecham a torneira, depois você ensaboa toda a mão e até você acabar de lavar toda a mão, você não liga a torneira de novo. Então, para tirar o sabão da mão, você não precisa ligar toda a torneira. Só assim uma quantia o suficiente para poder tirar o sabão da mão e depois você seca a sua mão. Pronto. Com certeza, um barril de água não é muito caro. Mas é muito importante criar em você o coração de autocontrole. Por exemplo, uma pessoa que joga beisebol bem, ela não se torna um bom jogador de beisebol de uma hora para outra, mas todos os dias treina, né, fazendo exercícios. Se você viver a vida de uma forma confortável, fácil, então as pessoas vão cair em coisas assim muito más. Mas se você, às vezes é bom você ter dificuldades. Os coreanos dizem que o melhor lugar para viver no mundo é Nova Zelândia. Muitas pessoas dizem, quando ficar velha, querem viver na Nova Zelândia ou no Havaí. E um irmão, diante do seu casamento, ele veio me perguntar:
pastor, eu gostaria de... Onde seria bom a gente ter uma lua de mel? E eu falei para ele, se eu falar para você, você vai poder ir? Aí ele falou, vou ter que pensar. Então você não precisa perguntar para mim. Tá, então vai, continua falando. Ele falou, eu falei para ele, vai pro Alasca. Eu pensei que ir pro Alasca como lua de mel ia ser muito bom. Porque você pode pegar salmão, e o Alasca é muito bom. Então, o Alasca tem tá 60 graus para norte. O sol nasce às 11 horas da manhã. E às 2 horas da tarde o sol se põe. No verão, às 3 da madrugada nasce o sol. E meia-noite o sol se põe. Então, no Alasca você pode ver muitas coisas que você normalmente não vê. Então, os casais que ultimamente se casam, eles querem ir para bons lugares, né? Na lua de mel. Mas eu falo pro Alasca. Mas nenhum deles foi pro Alasca. Eu fui algumas vezes pro Alasca. É muito bom. Mas as pessoas, quando ficam velhas, elas querem ir para Nova Zelândia, para Havaí. Desculpa eu falar isso, que deve ter muitas pessoas de Nova Zelândia aqui. Eu pesquisei quando é que no ano a maioria das pessoas se suicidam. Eu não sei os outros países, mas na Coreia, quando que as pessoas mais se suicidam? Entre fim de fevereiro, começo de março. Pessoal, tem tempo para se suicidar? Sim. Então, no frio bem rigoroso, as pessoas não se matam. Mas também no verão bem caloroso, as pessoas também não se matam. As pessoas, quando o frio está passando, muitas pessoas acabam morrendo. Então, quando começa a vir aquele calorzinho, as pessoas acabam morrendo. Por quê? Porque quando está frio, as pessoas esforçadamente querem se proteger. Não só o corpo, mas o coração também. Quando está frio, o corpo está frio, o coração fortemente quer se proteger. Mas quando o frio vai embora, agora eu posso viver tranquilamente. Então, nesse momento, a pessoa relaxa de tudo, acaba ficando folgada e acaba baixando a guarda do coração. E assim facilmente morre. Sabe antigamente que tipo de pessoa mais morria? Os pobres não morriam muito. As pessoas que estavam bem difíceis, aí ganharam dinheiro com muita dificuldade e aí depois morre. Por quê? Começa a ter folga na vida, no tempo, no dinheiro. As pessoas, o corpo quer ficar confortável. Nesse momento a pessoa começa a adquirir todos os tipos de doenças. Então, por isso, Havaí, Nova Zelândia. É muito bom para você fazer turismo por 2 ou 3 semanas. Mas os coreanos que vão viver lá, eles ficam com o corpo bem ruim, doente. Uma pessoa que eu conheço, ela foi para Nova Zelândia e ficou bem doente. Então, a sua vida não é porque você tem conforto que é bom. É muito bom quando você trabalha arduamente, tem momentos difíceis, isso é muito bom para vocês. Fazendo esse tipo de trabalho, tem vezes que tem pessoas que ficam contra mim, que me perseguem. Então, eu passo por muitas dificuldades. No começo, eu pensava que era uma coisa ruim,
Mas, na verdade, eu não gosto dessas coisas. Mas, na verdade, todas essas coisas foram proveitosas para mim, foram coisas boas para mim. Vivendo as suas vidas, não tem ninguém que pense, eu quero ter uma vida difícil e cansativa. Eu quero estudar bastante, eu quero me formar, ganhar um bom emprego. Eu quero trabalhar e ganhar bastante dinheiro. Então, as pessoas que são felizes entre vocês, mais do que a pessoa que ganha bastante dinheiro. Então, a gente pode descobrir que a pessoa que se esforça mais e que ganha pouco dinheiro é mais feliz. A maioria das pessoas não pensa desse jeito. As pessoas pensam que eu trabalhando pouco e ganhar bastante dinheiro eu vou ser feliz. A pessoa que trabalha pouco e ganha muito dinheiro, porque dentro dela ela tem o coração relaxado, é muito folgado na sua vida. Então, por isso as pessoas acabam elas acabam vivendo uma vida fácil, acabam se corrompendo e falindo facilmente. Então, quando as pessoas vivem, não é tudo que parece bom para a gente que realmente é bom. Não é verdadeiramente o que parece feliz para mim que é realmente felicidade. Então, quando a gente vê em Gênesis capítulo 4, tem um homem chamado Lameque. Lameque tem 4 filhos. Primeiro filho se chama Jabal. Segundo, Jubal. Terceiro é Tubal-Caim. Jabal, o que ele fez? Ele habitava em tendas e possuía gado. Jubal, ele era pai de todos que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, o que ele fez? Ele fazia todo artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Ou seja, Tubal-Caim, ele matou uma pessoa. Então, a Bíblia expressa essa história. No começo, vamos pensar no Jabal. Jabal, por que ele se tornou um pastor, né, de gados? Porque o pai já estava velho e ele tinha irmãozinhos mais novos. Então, o que mais precisa na vida de uma pessoa é comida, e vestes, e casa. Então, na verdade, o que você mais precisa na vida é comida, casa e roupa. A pessoa tem que ter uma casa, tem que se vestir, tem que comer uma comida. Isso realmente é o que a pessoa precisa na vida. Então, a música você pode ter ou não precisa ter. Então, você pode assistir filme ou não. O que nós precisamos necessariamente é do mundo do coração. Mas o que basicamente a gente precisa é de comida, roupa e casa. Então, basicamente, precisamos de roupa, casa e comida. Então, Jabal, ele estava vivendo com seus pais idosos e seus irmãozinhos. E a coisa que mais ele podia fazer para poder suprir as suas necessidades era cuidar de gados. E ele fez tendas com isso. Se eu matar mais 2 bois e a gente aumentar as tendas, a gente vai poder dormir mais confortavelmente com os irmãozinhos. A nossa tenda está muito pequena. Eu vou matar mais 2 bois grandes e com esse couro deles vamos aumentar a tenda. Então, Jabal sempre pensava nos seus pais, nos seus irmãozinhos. Eu vou pegar mais uns 3, 4 bois e vou fazer roupa para os meus pais, para os meus irmãos.
Ah, e também, se aumentar o número de vacas, a gente vai poder ter mais leite, mais queijo, manteiga. Então, Jabal, ele, para cuidar das coisas necessárias, necessidades básicas, ele estava cuidando de gados. E a primeira coisa que o homem precisa é comida, casa e roupa. E Jabal, ele cuidou de gados para acabar com esse problema. Mas o segundo irmão, ele se tornou um músico que tocava harpa e flauta. A minha filha gostava muito de música. Naquele tempo, para aprender música na Coreia era muito caro. Então, antes de ter escolas de música, a gente tinha que pagar aula particular, era muito caro. Então, por causa disso, nós começamos a nossa escola de música, onde as pessoas podem aprender música sem gastar muito dinheiro. Então, quando o Coral Graças vai para o mundo inteiro, presidentes ou reis escutam a nossa música, eles ficam assim maravilhados. E tanto os reis como presidentes, eles pedem para a gente estabelecer escolas de músicas nos países deles também. E agora a gente está se preparando para estabelecer 100 escolas de músicas do Coral Graças em 100 lugares diferentes. Então, essa música não vem... Que eles não venham até a Coreia, mas que a gente também possa fazer eles escutarem a música embaixo de uma mangueira, ou de um coqueiro. Onde quer que vocês estejam, vocês podem escutar essa música. E esse sonho agora está se tornando realidade. Então, por que Jubal ele podia tocar harpa e flauta? Porque Jabal, ele já tinha cuidado da comida, né, das dificuldades para viver. Então, Jubal, ele estava tocando... Jabal não podia tocar harpa e flauta. E ele falou, Jubal, o que você está fazendo? Para de ficar tocando harpa e flauta e vai cuidar das ovelhas. O inverno está chegando. A gente tem que cuidar grama para poder alimentar eles no inverno. Vai, pega todo esse pasto e seca para dar para eles no inverno. Se você não fizer isso, eu não vou dar comida para você. É uma coisa... Sabe o que é interessante? Os pais perdem para os seus filhos. Mas o irmão mais velho jamais perde para o seu irmãozinho. Então, independente de que irmão mais velho seja. Então, quando o irmão mais novo responde para ele, vai lá e dá um tapão nele, né? Então, é diferente quando os pais criam seus filhos e os irmãos criam seus filhos. Então, os pais que somente têm um filho, isso é muito errado. Se você tiver menos de 70 anos, se você só tem um filho, então nasça mais um. Então, se nascer 2, então essa pessoa vai poder viver melhor na sociedade, se relacionar melhor. É muito melhor quando se tem mais. Então, se você tem 2, 3 filhos, eles já estudam tudo da sociedade dentro da família. Eles sabem quem é maior, quem é menor. E o quarto, quando nasce o quarto, realmente já é uma grande pessoa. Se tiver 4 filhos, então as crianças crescem muito bem. Então, quando a gente era jovem, algumas famílias tinham 9, 10 filhos. E todas essas crianças cresciam muito bem. A Coreia era um país muito pobre. Então, o per capita da Coreia era $15. Mas agora é $3.000. Então, a Coreia agora está vivendo muito bem.
Então, assim, as pessoas estão vivendo mais de uma forma mais folgada, negligente, mais má. Então, Jabal, porque estavam comendo bem, vivendo bem, por causa dos bois dele. Então, Jubal não precisava cuidar dos gados, ele escolheu um outro trabalho para ele. Ai, o meu irmão só pensa em comer. Ai, a comida não é tudo para um ser humano. Ah, e ele tem que ser como eu. Hoje de manhã, o Kim Do-yeon, ele tocou clarinete. Ele é da escola de música, ele tocou tão bem. Os estudantes da nossa escola de música, eles estão crescendo como os melhores músicos do mundo. Quando eu vejo ele toca clarinete, ou violino, ou violoncelo, é tão bom isso. E música, a Coreia está ficando assim com a música avançada porque a economia melhorou. Se você quiser aprender clarinete, é muito difícil. E sabe o que é mais difícil? Você fica com fome na hora. Se você quiser pagar um almoço para o Coral Graças, você tem que pensar 1000 vezes antes. Porque o Coral Graças come muito. Eles deixam o restaurante assim na miséria. Porque eles cantam o dia inteiro. Então, na hora, eles já ficam com fome. Mas a única coisa que está desenvolvida neles é o sistema digestivo. Então, eles tocam clarinete, flauta, trompete, trombone. Na hora, a barriga deles já fica vazia. Então, se eles estão tocando música, é porque eles já estão de barriga cheia. Então, a minha filha gosta muito de música, mas porque era muito caro naquele tempo, então eu não podia deixar ela estudar música. Mas, no final, Tubal Caim, porque o seu irmão já cuidava da comida, e ele já estava cansado de escutar a música do seu outro irmão. Então, ele queria sentir um prazer numa coisa diferente. Ele fazendo instrumentos cortantes, ele ia para a floresta, pegava o urso e matava e sentia aquele prazer em ver o sangue do urso. Ele tinha prazer e satisfação nisso. E o pai falava para ele, Tubal Caim, por que você faz isso? Se você morrer... Por que você fica brigando contra ursos? Mas ele não sentia isso. Ai, pai, por que você tem medo disso? Por que tem medo da morte? Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer de qualquer jeito. Eu quero viver assim. Eu quero morrer também. Então as pessoas acabam ficando cada vez mais duras. Então a Bíblia nos mostra exatamente o caminho do coração. O coração que flui, que o coração do homem flui. Então, o mais importante que nós temos que saber. Os agricultores que plantam no campo, eles lavram a terra, eles aram a terra. Eles tiram toda a erva daninha que tem no chão. E depois que eles reviram a terra, eles plantam cevada, trigo, soja. E assim como eles plantam, o nosso coração também no começo era muito importante a gente comer, ter casa e roupa. Então, se a gente está cheio, a gente quer escutar música. E depois a pessoa ela se transforma como matando ursos com armas cortantes. É o coração do ser humano que flui dessa forma. Então, a forma que o nosso coração flui... Então, como que flui? Surge um pensamento no nosso coração para nos conduzir.
Então, há esse processo que os nossos pensamentos são formados. Primeiro, o pensamento surge na carne. Ai, que sede. Ai, tô com muita fome. Ai, eu tô com vontade de beber alguma coisa. Ai, que frio. Então surgem esses pensamentos dentro do nosso coração. Ai, eu parece que eu não consigo respirar. Eu preciso respirar. Tô frustrado. Então surgem esses corações dentro da pessoa. Ah, eu tenho que estudar esforçadamente, eu tenho que estudar. Então começa a ter esse desejo dentro do coração da pessoa. E tem mais uma coisa na pessoa. Com certeza existe um outro coração que não é nós, mas que está nos arrastando. Se todos os pensamentos que surgem em mim são meus pensamentos, então as coisas têm que acontecer conforme o meu desejo. Então isso é meu pensamento. Por exemplo, esse estudante que estudava. Ah, eu estudei bastante. Ah, eu vou descansar só um pouquinho e depois voltar a estudar. Ah, mas para estudar, eu acho que eu vou jogar um pouquinho de jogo de computador. E ele começa a jogar. Ah, já passou 1 hora, chega de jogar. Agora tem que estudar. E aí começa a estudar. Nesses casos, é ele quem está controlando o seu coração. Mas no seu coração, se não acontece dessa forma, para eu estudar, para me formar na faculdade, tem que estudar tanto assim. E depois eu tenho que conseguir um bom emprego. E depois eu tenho que me encontrar com uma boa mulher e fazer assim. Então, às vezes surgem esses pensamentos que nos conduzem. Mas, às vezes, com certeza tem um pensamento dentro de mim. Mas esse pensamento não combina comigo e briga comigo. Por exemplo, se eu e o pastor Joseph brigarmos, vai ser difícil a gente ter uma boa relação. Mas com certeza dentro do meu coração tem aquilo que eu desejo e tem uma outra coisa que está querendo me arrastar. Por exemplo, eu já joguei muito jogo de computador. Agora eu tenho que estudar. Então você tenta estudar. Ah, mas eu não quero jogar jogo de computador, eu quero estudar. Uma vez eu me encontrei com um estudante. Era uma estudante. Ela estava na faculdade. E ela estava viciada no jogo de computador. Ela, sem cessar, ela jogou direto por 37 horas. E eu perguntei, você nem estudou? Você nem dormiu? Você não foi para o banheiro por 37 horas? E não comeu por 37 horas? Como você, sem cessar, jogou 37 horas? E depois ela não foi para a faculdade por 6 anos e só ia todo dia para a Lan House jogar jogo. De manhã ela cumprimentava, pai, estou indo para a escola, estou indo para a faculdade. E na hora ela saía de casa e ia para a Lan House jogar jogo. E o pai não sabe se ela foi para a faculdade ou se foi para uma Lan House. Não tem como saber. E assim, essa menina várias vezes pensou, dessa forma não vou conseguir me formar. Ah, eu vou ser reprovada. E se eu não conseguir me formar na faculdade? Não, a partir de hoje eu vou parar. Todos os dias de manhã ela voltava da faculdade. Não, ela pegava a mala para ir para a faculdade de manhã e pensava, não, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar. Está muito tarde agora. Se eu continuar assim, eu vou ser destruída. E aí ela entrava no ônibus para ir para a escola. Para a faculdade. E depois de 2 paradas, ela descia e entrava na Lan House. E ela chegava tarde da noite, mas mesmo assim, ela não conseguia se libertar disso. Então, quando a gente precisamente analisa o nosso coração, eu tenho que parar de jogar jogo de computador, é melhor eu parar.
Então, esse coração enche o coração dela. Mas esse pensamento de eu não estudar e ir para jogar o jogo, esse pensamento não é meu. Se esse pensamento surgisse de dentro de você, então tudo que está no meu corpo, o meu corpo tem uma característica especial. Então, quando entra germes no sangue, que é diferente do meu corpo, eles brigam. Então, mesmo que seja o mesmo germe. Então, os germes que combinam com o seu corpo aceita. Então, como tem muitos germes no nosso corpo, então eles nos permitem estar vivos. Mas alguns germes entram no nosso corpo e nos atacam. Então, assim como há pensamentos bons e pensamentos que nos atacam. Eu me esforço para estudar bem e para me tornar uma grande pessoa. Mas eu não estudei. Se eu jogo videogame, eu não vou poder mais estudar. Independente de quanto ele tente. Então, esse jogo de computador fica arrastando essa pessoa. Então, muitas pessoas pensam que o pensamento que surge de dentro do meu coração são meus. Então, eu vi muitos problemas serem resolvidos pela Bíblia. E para resolver esse problema, eu procurei muitos lugares na Bíblia para cuidar desses problemas que surgem dentro de mim que não são meus. E em Efésios capítulo 2 eu achei a resposta para isso. Em Efésios capítulo 2 tem uma palavra assim. Eu vou ler. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui está falando do filho da desobediência. Está falando que o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Com certeza, tem um espírito que nos faz ficar desobediente a Deus. Quando a gente não conhecia Jesus, naquele tempo surgiam muitos pensamentos em nós. Mas existe um espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, não sou eu que estou que eu quero ter esse pensamento ou não. As pessoas dizem. Uma vez eu conversei com uma senhora. Então, de manhã, ela acordou, preparou o café e estava tomando café com o marido e eles acabaram discutindo. Ela se esforçou para não brigar com o seu marido. Mas naquele dia, eles discutiram. No meio do café da manhã. E quando era a hora de ir para o trabalho, parecia que o marido estava tão bravo que pegou a mala dele como se ele fosse embora fugir. E ela ficou muito chateada. E ela pensou que o marido era muita injustiça dele. E aí ela ficou brava. E aí passou o tempo. E ela pensou, não, eu não devo fazer isso. E ela arrumou a casa, lavou a louça. E assim aquele ódio sumiu do coração dela. E quando ela pensou, eu sou uma mulher muito má. Quando o meu marido, ele está indo para o trabalho, por que eu falo coisas assim?
Ai, por que eu tenho que brigar com ele dessa forma? E aí ela teve muito coração assim, de arrependimento dentro dela. E o dia inteiro ela ficou pensando, ai, eu sou muito má. Ai, eu perturbei muito meu marido. Ai, eu tenho que tratar ele bem. Então ela não tinha muito dinheiro, mas ela foi para o supermercado e comprou uma comida que o seu marido gostava de comer e ela foi para casa, voltou para casa e fez aquela comida para ele. E chegou quase a hora dele chegar em casa. E ela estava preparando toda a comida para ele só chegar em casa, sentar e comer. E finalmente o homem chegou. E aí ele tocou a campainha, tim-tom. E naquele momento, no coração da mulher, ai, esse desgraçado. E aí começou a brigar, ficar com raiva do marido. Mas o dia inteiro ela ficou, não, ela tentou não ficar assim. Quando a gente escuta as histórias assim, os estudantes a mesma coisa. Ah, eu quis ser muito bom para o meu pai, eu quis alegrar o meu pai. Mas quando eu me encontro com meu pai, não sei por que surgem esses corações em mim. Sem eu saber também, começa a surgir desconforto contra o meu pai. Mesmo eu tentando que não surja isso. Então, há coisas que pensamentos normais nos conduzem. Mas tem um certo poder que não é o seu coração que está te arrastando. Então, lá no presídio, quando eu me encontro com muitos prisioneiros, sabe o que eles me falam? Ai, pastor, eu não estava em sã consciência naquele tempo. Alguém parece que tapou os meus olhos e estava me arrastando. Com certeza eu não queria fazer aquilo, pastor. Eu queria ser bom para o meu pai. Eu queria ser obediente ao meu pai. Mas, sempre que meu pai aparecia diante de mim, eu ficava muito bravo, não sei por quê. Então, eu me encontro com muitas pessoas assim. Então, a maioria da parte não é você. Então, uma vez eu estava dirigindo o carro e veio um telefonema. Era o Hospício Yoin. Oi, é o pastor Oxo Park? Sim, sou eu. Sim, pastor. Desculpa, mas o senhor poderia vir aqui para o nosso hospital? Eu gostaria muito que o senhor viesse. Tem aqui um paciente e a gente não consegue conversar com ela. E eu fui para esse hospital. Era uma senhora que tinha 40 e poucos anos. E o que essa senhora começou a me falar? No apartamento, no prédio, na frente do prédio dela, tinha uma senhorita que vivia sozinha. E ela falava que o marido dela ia todas as noites dormir com essa senhorita. E por causa disso, ela começou a brigar com o seu marido. E essa senhora falou para mim: pastor, eu sou muito infeliz. Eu nem morri ainda. Eu tô vivinha da Silva ainda. Mas o meu marido vai e dorme com outra mulher do prédio lá da frente. Ah, eu sou muito infeliz. Foi o que ela me falou. E eu escutei o que ela falou. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O quê? Eu não sei ao certo se o seu marido dormiu com ela ou não. Mas quando eu escuto o que você me diz, você diz que o seu marido dormiu com aquela mulher. Mas me conta, como foi que você descobriu isso? E essa mulher falou: pastor, eu também, o que me deixa chateada é isso. Quando eu durmo, eu viro um defunto. Então, se meu marido vai e dorme com aquela outra mulher, eu não tenho como saber disso. E eu perguntei:
Então como é que você sabe que seu marido dormiu com aquela outra mulher? Pastor, assim como eu te falei. Pastor, quando eu durmo, eu sou um defunto. Quando eu durmo, eu não sei o que meu marido faz. Olha, o que eu estou te perguntando não é se você vira um defunto ou não. Eu quero saber como você descobriu que seu marido dormiu com aquela outra mulher. Pastor, eu tenho certeza. Tá, você tem certeza. Mas o que eu estou te perguntando? Como você descobriu isso? Ai, pastor, eu tenho certeza. É que eu não tenho prova, esse é o problema. E eu falei, você sabe por que você está aqui no hospício? Quando você não tem uma prova exata. Agora você está supondo que seu marido dormiu com aquela outra mulher. Mas você não tem prova. Quando você não tem prova, você não pode dizer que ele dormiu. Você tem que falar, ele deve ter dormido com aquela outra mulher. Você tem que falar assim. Mas você nem viu, não tem prova. Como você pode afirmar isso? E eu expliquei para ela, passo a passo. As pessoas, dessa forma, quando confiam em si mesmas, elas somente podem acabar nessa situação terrível. Então, aos meus olhos, por mais que eu veja, antes de eu ter uma prova exata, eu não posso afirmar. Jamais. Até você ter a prova. Então, essa senhora começou a me escutar. E assim ela saiu do hospício. Aí um dia, de madrugada, ela veio até mim. E ela falou para mim, pastor, ontem, 1h da madrugada, eu acho que meu marido saiu. Pastor, no nosso prédio, no elevador, tem as câmeras. E essas câmeras, elas ficam ligadas 24 horas dentro do elevador. Então, eu queria ir lá no escritório da segurança e ver esse vídeo. Eu falei, não vai. Por quê? Senhora, com certeza, se você vê essa câmera do elevador, você não vai enxergar teu marido. Então, sabe como você vai pensar? Ah, esse homem, ele não foi de elevador, ele desceu de escada. Com certeza você vai pensar dessa forma. E essa senhora, rindo, ela falou, pastor, eu pensei isso mesmo. Então, ela começou a se libertar cada vez mais do pensamento dela. E aí, um dia, ela veio correndo para mim. Pastor, eu acho que ele foi para aquela casa à noite, mas isso está errado, né? O espírito mal que está me arrastando, não é? Então, agora, mesmo que venham esses pensamentos, ela não acredita mais. Então, ela pôde perceber que é o espírito mal que estava arrastando ela para viver dessa forma. Pessoal, na nossa vida, o espírito mal coloca tantos pensamentos maus assim. Uma vez tinha uma menina que estava endemoninhada e vieram para mim e pediram para eu orar por ela. E orando por ela, essa mulher melhorou. Mas um dia, eu estava voltando de um lugar e eu escutei ela chorando. E ela estava chorando bem alto. Pessoal, pensem, criancinha chorar já é ruim de ouvir. Imagina uma mulher já crescida chorando. Aí eu falei, ai, para de chorar, isso é irritante. E ela continuou chorando e eu saí dali. Aí depois de alguns dias, a mente dela ficou muito boa. E eu falei com ela,
Por que você chorou tanto naquele dia? Pastor, naquele dia eu fiquei tão angustiada. Dentro de mim, continuamente saía o pensamento: se mata, se mata. Você tem que morrer logo, você tem que morrer logo. Vai, se joga na frente do caminhão, se joga, se joga, se joga. Então parecia que eu ia morrer e eu fiquei triste e chorei. É o espírito mal que entrou nela e estava falando para ela morrer. Às vezes eu me encontro com endemoniados e eu pergunto: você não escuta uma voz dentro de você para se matar? Sim. Como o senhor sabe, pastor? Mas eu não contei isso para ninguém. Eu escutei que é assim. Você não pode obedecer o que ele diz, tá? Pastor, que medo dessa voz, sempre fica me falando para morrer. Pessoal, o espírito mal continuamente nos arrasta falando para a gente morrer. Então, eu procurei na Bíblia de novo. E de novo eu descobri em João capítulo 13, versículo 2. Em João capítulo 13, versículo 2, está falando sobre o quê? Tem uma palavra assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então aqui no coração de Judas Iscariotes, o diabo colocou um coração dentro dele que ia ser bom se ele vendesse, se ele traísse a Jesus. E quando o diabo colocou esse pensamento dentro dele, quando Judas Iscariotes viu, esse pensamento estava surgindo dentro dele. Então, com certeza, esse não era o pensamento dele. Era um pensamento que o diabo colocou dentro de Judas para vender, para atrair a Jesus. Então, o diabo mal colocou esse pensamento no Judas. E Judas acreditou que esse pensamento era dele, ele foi levado por esse pensamento. Se ele seguir esse pensamento, ele vai fracassar. Mas porque ele não sabia que esse pensamento vinha do espírito mal, Judas Iscariotes tinha que jogar fora esse pensamento. Porque se ele não jogasse fora, ele somente poderia trair a Jesus Cristo e iria ser destruído. Dentre vocês também aqui, tem muitos pensamentos. Daqui para frente também. Para vocês terem uma vida clara e brilhante, vocês não podem simplesmente seguir esses pensamentos. Mas quando vocês examinarem cada pensamento, então, se esse pensamento é o que você quer, então é bom. Mas a maioria desses pensamentos são diferentes do seu pensamento que estão dentro de você. Então, esses pensamentos surgem em você e você aceita como se fosse seu pensamento e segue esse pensamento. Então, vocês vão fracassar e isso vai te levar para o fracasso, porque é o espírito mal que vai estar te arrastando. A maioria das pessoas, porque não sabem disso, se elas simplesmente seguem esse pensamento que surge dentro delas, a maioria das pessoas fracassam, são destruídas e amaldiçoadas. Se Judas Iscariotes soubesse que isso era um pensamento do diabo, ele não teria seguido. Ele não sabia disso, por isso ele simplesmente seguiu. E sendo arrastado por esse espírito mal, ele acabou traindo a Jesus Cristo. Então, até agora, o espírito mal está nos arrastando para nos conduzir para a destruição, para o inferno. Por isso, isso é muito difícil. Uma vez, eu estava no centro de retiro de Tedog,
e uma irmã veio até mim. Depois do almoço, a gente estava jogando uma bola, estava descansando. E aí uma irmã veio e falou, pastor, veio uma parente minha, pode vir me ajudar? Era uma mãe e uma filha. Era mãe e uma filha. A filha tinha 20 anos e ela tinha tuberculose. Na verdade, na Coreia, a tuberculose não é nada. Antigamente, a tuberculose era algo assim medonho. E porque a tuberculose passa pelo ar. Então, se uma pessoa tiver tuberculose e as pessoas respirarem esse mesmo ar, então quase que toda a família ela pega a tuberculose. E depois que você pega uma vez a tuberculose, então facilmente você pode tratar com medicamento. Mas antigamente não era bom o medicamento. Então, por isso que toda a família pegava a tuberculose. Então, essa menina estava com tuberculose. E sabe o que era medonho? Ela tomou o remédio e já estava quase toda curada. Então, ela parou de tomar o remédio porque pensou que estava curada. Então, criou uma imunidade dos tubérculos para poder vencer esse remédio. E aí, surgiu de novo a tuberculose nela e o medicamento já não funcionava. E assim ela estava ficando cada vez mais magra. Ela estava com 50 para 48, até 35 quilos, 33 quilos, 30 quilos, 38 quilos. Ela estava quase com 30 quilos. Era uma senhorita de 20 anos, com um rosto tão bonito. Mas ela estava morrendo por causa da tuberculose. Mas eu senti tanta pena dela e eu preguei o evangelho para ela. Mas o problema não era só que ela estava com tuberculose, mas que ela odiava, ela não queria escutar o evangelho. E aí eu falei com ela e eu falei para ela, olha, da próxima vez a gente conversa mais, porque não estava entrando. E assim essa mãe e filha voltaram para casa. Eu não sabia o endereço nem o telefone dela. E depois de 1 ano, eu recebi um telefonema. Era a mãe dela. Pastor, o senhor tem tempo amanhã? Sim, amanhã, a partir das 5 da tarde, eu tenho 1 hora, assim, livre. E no dia seguinte, a mãe e a filha vieram. E eu falei com essa menina. Eu falei, Miss Hon, por acaso, você já escutou que alguém acreditando em Jesus, que recebeu oração, foi curada? Que isso tem a ver comigo? Ela ficou com raiva, ficou brava. Aí eu não tinha mais nada para falar. Eu falei, se você morrer, eu não tenho medo de morrer. O coração dela estava bem duro. E aí eu não podia falar mais nada e ela foi embora. Eu fiquei muito triste. E depois de uns 10 dias me ligaram de novo. Pastor, o senhor tem tempo amanhã? Sim. E no dia seguinte veio de novo a mãe e a filha. Eu estava com medo já de conversar com essa senhorita. E quando ela veio, eu pensei, hoje eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pregar para ela o evangelho sobre o sangue e o perdão de Jesus Cristo. E aí, assim que ela chegou, eu falei missão e eu preguei para ela sobre o evangelho por 30 minutos. E eu falei como receber o perdão do pecado. E assim que acabou, eu falei, você acredita nisso? Sim, pastor, eu acredito. Foi incrível, porque nem eu acreditava. Aí eu falei, mãe da missão, a senhora também acredita? Sim, pastor. E a mãe da missão começou a falar. O que ela começou a falar? Um dia ela foi para o hospital e o médico falou,
Mãe da Missona, eu gostaria de conversar individualmente com a senhora. E ela conversou com o médico, e o médico falou: por favor, mãe da Missona, pare de vir no hospital. Nós já não podemos mais fazer nenhum tratamento, não podemos mais te ajudar. Nós é que ficamos angustiados com isso. Então, por favor, não venha mais. E pensar que a sua filha morreria assim, ela ficou tão triste. A sua filha amada ia morrer e ela não tinha método nenhum para fazer nada. Por quê? Porque ela estava novamente ficando com tuberculose e nenhum medicamento mais obedecia. E naquele dia ela ficou chorando, chorando e andou pela cidade. E estava chovendo, chovendo. E ela tomando chuva, ficou chorando, chorando. Se a Missona morrer, como é que eu vou viver? Se a Missona morrer, o que eu vou fazer? E ela estava tão atormentada. E ela estava chorando, chorando na chuva. E ela estava voltando para casa à noite. E naquele momento, ela se lembrou de uma vidente que ela conhecia. E ela perguntou para a vidente: eu vou fazer qualquer coisa para a Missona viver, o que eu faço? Aí a vidente sorriu e falou: tem duas formas. Porque ela ficou muito feliz de escutar que tinha a forma da filha viver. Tá, então você tem que fazer ela virar uma vidente também. E tem que receber um espírito mau. Então, se a Missona se tornar uma vidente, ela não vai morrer. Então, no coração da mãe, tá. Se ela for viver assim, então tá bom. Mas ela não queria que a filha virasse uma vidente. E a mãe perguntou de novo: você falou duas coisas. E a outra qual que é? A vidente sorrindo falou: o outro método é acreditar em Jesus. E ela falou no coração dela assim: eu vou acreditar em Jesus. E ela trocou o coração dela. Quando ela foi para a Missona, a Missona estava chorando. E a mãe segurou a mão da Missona e chorou. E ela orou para Deus: Deus, por favor, me ajude. E depois disso, ela falou para a Missona: Missona, eu tenho uma coisa para te falar. O quê, mãe? Disseram que se você virar uma vidente, você pode viver. E depois a Missona escutou e falou: mãe, eu tenho medo de ser vidente, eu não quero. E a mãe falou: então o que a gente faz? A vidente falou: então você tem que acreditar em Jesus. Então, mãe, eu vou acreditar em Jesus, eu vou acreditar em Jesus. E naquele dia que elas vieram me procurar. E naquele dia a Missona escutou a palavra e recebeu o perdão do pecado. A Missona falou: mãe, sabe o que foi incrível hoje? Enquanto eu estava escutando a pregação do pastor, eu não tossi uma vez. Eu estava com medo de tossir, então eu não tossi nenhuma vez. Eu pude ver ela se transformando numa pessoa incrível. Pessoal, entre vocês também surgem muitos pensamentos. Parece que alguns são pensamentos que surgem de você, mas também tem muitos pensamentos que vêm do espírito mal. Então, se você aprender um pouco mais, vocês vão poder saber que pensamento que vem do espírito mal. Se vocês seguirem o pensamento do espírito mal, vocês vão ser destruídos. Mas, pelo contrário, se vocês se libertarem de saberem exatamente qual é o pensamento do espírito mal, então vocês vão poder impedir muitas maldições e tristezas de virem na sua vida. Eu acredito que vocês terão uma vida clara e abençoada. Hoje em dia, muitas jovens que nós conversam com o espírito mal. E há muitas pessoas que vivem com o espírito mal.
Você não precisa ficar endemoninhada, louca, para ter esse espírito mal. Às vezes, o espírito mal te fala uma coisa muito miserável e te conduz para você se tornar irracional e louca. Então, se você aprender essas coisas, aprender a não escutar a voz desse espírito mal, você vai ter uma vida gloriosa e brilhante. Hoje eu vou falar até aqui. Vamos orar? Santo Deus Pai, muitos estudantes que estão aqui, que o Senhor ajude para que eles vivem com um coração claro, que o Senhor ajude para eles não viverem sendo arrastados pelo espírito escuro e mau. E que eles aprendam isso, que eles possam vencer esse espírito mal. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado.